Amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã tem como um tema assim: você se esquece, Deus não. Então vamos lá, vamos recapitular. Você se esquece, Deus não. O tema dessa mensagem de hoje é esse. E a palavra que eu quero levar lá, a palavra que eu quero levar para nós hoje, ela vai ser uma palavra lá em Gênesis, mas eu quero trazer aqui para esse início, como de uma forma de um pano de fundo, Hebreus capítulo 2, verso de número 1. Hebreus capítulo 2, verso de número 1, diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Novamente, por isso é preciso que prestemos maior atenção às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Sabe, o Senhor, Ele trouxe isso para mim, né, nesse contexto dessa mensagem, você se esquece, Deus não. Sabe, você tem ouvido muitas coisas de Deus, você já recebeu várias promessas de Deus, e é sobre isso que eu quero dizer hoje. Mas, se você não se atentar, prestar muita atenção, como ele diz, preste muito atenção às verdades que você tem ouvido, ou seja, aquelas verdades que declararam sobre a sua vida, para que você não se desvie delas. Porque é muito fácil quando você não presta atenção, e a palavra diz para mim e para você, traga à memória aquilo que te traz esperança. Sabe, às vezes quando você está em um momento de dificuldade, em um momento onde as coisas parecem que não acontecem, você tem que lembrar desse versículo e declarar ele sobre a sua vida. Ei, a palavra de Deus diz, traga à memória aquilo que te traz esperança, e aquilo que me traz esperança e traz esperança para cada um de nós tem que ser o quê? As promessas, as palavras que já foi nos entregue, porque Ele é fiel e justo para cumprir cada um delas. Ele não vai deixar ninguém órfão, é isso que Ele diz, na palavra dEle. E quando nós cremos na palavra, ei, nada pode nos parar. Quando a palavra foi declarada sobre a sua vida, você vai falar assim, ei, será que hoje é o tempo? Será que é hoje o dia da minha bênção? Será que vai ser contemplado hoje? Será que a minha varoa vai acontecer quando? Sabe? Será que o meu filho vai nascer que dia? Que vai acontecer, é uma certeza, é uma verdade. Você só precisa entender o tempo de cada coisa. E aqui nós precisamos prestar bastante atenção, né, para que a gente não venha se desviar disso. Porque às vezes nós vivemos em situações de duvidar. Nós chegamos até a desanimar, até muitas vezes nós abandonamos aquilo que Deus falou no nosso coração. Sabe, só que Deus não muda. Às vezes nós mudamos, né, o nosso comportamento por algo que é nosso mesmo. Deus, Ele é imutável, diz que não há sombra de variação nele. E por isso a importância de nós lermos a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque quanto mais você tiver dele, mais certeza de quem Ele é, você tem na sua vida, essa verdade vai ser cravada em você. Então por isso que eu falei que nada vai te parar. Então você, por mais que vai passar por tempos de tribulação, dificuldade, você não vai tirar os olhos da tua promessa. Você vai estar com os olhos fitos nela, porque você sabe quem te prometeu. Sabe quando alguém fala algo para você e não vai acontecer, você por dentro, talvez você não precisa nem retrucar ela, mas por dentro você pode falar, ei, eu sei que é meu Criador, eu sei que foi meu Pai que me prometeu. Ou você pode até retrucar se Deus te der discernimento para que não seja algo de confronto para briga, mas seja de confronto para edificação. Sim, você vai e fala, ei, eu não sei em qual Deus você crê, mas eu creio no Alfa, no Ômega, no princípio da criação, aquele que criou todas as coisas, meu amigo. E às vezes você pode até ganhar aquela pessoa para Jesus, Ele me prometeu e Ele vai cumprir. E com certeza você tem algum testemunho para falar de alguma coisa que Deus já cumpriu. Às vezes você está hoje aqui pensando, ei, não chega a hora, não acontece, por que não destrava isso?
Mas olha para trás o que ele já cumpriu na tua vida, várias promessas que ele já fez, daí você hoje vai descansar, você vai falar, ei, desculpa Deus. Várias vezes eu já pedi desculpa para Deus por causa disso. Quando eu olho para trás e já vejo onde Ele me colocou, olha onde eu estou. Temos amigos meus aqui da época da bagunça, então eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei qual que era o meu caminho, eu sei aonde Deus vai me levar ainda. Então esse é um princípio básico que todos nós precisamos. E já engatando nisso, eu quero dar um testemunho aqui para vocês de algo que aconteceu essa semana. Todos viram, né, que teve a festa lá da cidade, está tendo ainda, eu acho. E o primeiro dia foi designado para o dia da fé. A prefeita foi lá e colocou o dia da fé, levou o padre, levou a cantora que é da nossa igreja, a evangelista Isadora Pompeu, e estava uma bênção. E tal, e nós íamos lá fazer um evangelismo em massa, nós queríamos fazer várias coisas, acabou que, né, por falta de recurso, algumas coisas não conseguimos fazer o que nós queríamos, mas eu cheguei lá na hora que eu ia pegar umas pulseirinhas, ela deu umas pulseirinhas para nós ali, algumas limitadas e tal, mas fui lá para pegar as pulseirinhas e no caminho que eu fui pegar essas pulseirinhas com o produtor dela, eu encontrei o pastor do Compass, que é um conselho de pastores aqui de São José, onde reúne todos os pastores ali, e uma vez por mês tem esse encontro, um café com pastores ali. E tal, e ele falou, pastor do céu, é você mesmo que eu estava procurando, a prefeita quer que orem abençoando a cidade, quer que faça uma oração abençoando São José dos Pinhais, né, na festa da cidade, e eu quero que seja você, o presidente falou. Eu falei, glória a Deus, amém. E beleza, fui lá, né, foi uma bênção e tal, e poder orar ali parece que tinha mais de 50 mil pessoas ali, você vê que a promessa de Deus se cumprindo, só que eu não vi, fala a verdade, agora eu estou falando aqui, ver a promessa, porque eu fui lá e orei, até as pessoas chegaram para mim e falaram, mas não deu aquele frio na barriga e tal, eu até falei assim, cara, não deu, porque eu estava preparado, porque eu sempre falo para vocês isso de estar preparado, para a hora que vinha o momento, claro, falaram assim, não te deu um medo, eu falei, não, medo não deu tipo aquele friozinho que dá normal, até para subir aqui, né, no altar e tal, mas eu falei, não, cara, porque eu estava preparado, e é algo que nós precisamos também, é estar preparado para o dia da promessa, sabe, você precisa estar preparado, é só uma oração, mas você pode chegar lá e trocar todas as palavras, não conseguir falar, você vai dar só uma palavra, mas você dá a palavra todo dia, mas você pode errar, por isso você tem que estar preparado. E até antes de sair de casa, ainda eu falei para minha esposa, né, porque eu já tenho esse princípio, que nem eu falei, eu vim de uma igreja, que de repente a pastora falava, a oportunidade está com o irmão Vanderlei, e você tinha que ir ali e falar alguma coisa. A irmã Flora, os antigos lembram, a venha do coque chegava, a oportunidade está com o irmão, tal. E daí um dia ela falou para mim, eu bem no começo da igreja, falei, irmã, mas eu não sei fazer nada, eu acabei de iniciar na igreja. Ela louva um hino aí, imagine eu cantando, vocês já veem que às vezes eu tento cantar aqui, é uma benção. Ela falou, não, leia uma palavra. E daí eu fui lá e li a palavra, e por coincidência eu estava lendo a palavra que é minha palavra rema, Mateus 6:33. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu fui lá, li isso, e falei mais ou menos, né, se a gente buscar Deus, tudo vai acontecer. Acho que eu só falei isso, porque eu não... bem no começo, não sabia nada, a Malemar estava com coragem de ir ali, e depois do culto que acabou, ela falou, irmão, ela falou algo que cravou no meu coração, sempre esteja preparada para o dia, porque você tem que estar preparado, você tem que vir para o culto preparado, e depois daquele dia sempre, eu vou para qualquer lugar que seja preparado, me chamam para ir visitar uma igreja, eu já tenho uma palavra, não que seja a palavra para pregar, mas hoje, Deus, e aí, se você me der uma oportunidade lá, o que eu vou falar? Ou uma oração, que oração que eu tenho que fazer? Sempre, gente. Porque é um princípio meu. E eu ainda falei para minha esposa, eu falei, se a Isadora te chama para cantar lá do nada, você vai cantar? E aí, dela só deu uma assim, né? Mas no caso foi ali que chamaram eu para fazer oração. E beleza, agora contextualizando isso, daí um irmão, amigo nosso, Dila, o nome dele, se estiver vendo aí, Dila, um abraço, que Deus abençoe.
ele está em outra igreja agora, né? Ele mora lá para Pinhais, e ele fez um post muito legal, que foi aquilo que é o tema da mensagem aqui. Você esquece, Deus não. Eu não lembrava da promessa, eu simplesmente fui lá, fiz a oração, amém, foi uma bênção e tal. E ele foi lá e fez um post, tipo uma colagem de várias fotos assim. Umas fotos eu lá no meu salãozinho, tinha um salãozinho de 3x4, assim, pequenininho, um monte de, tipo umas 5, 6 pessoas em volta, eu também pregando no outro lugar, assim, e tal. E daí depois ele postou, eu orando, tipo, e aí 50 mil pessoas na frente, assim. E daí ele colocou assim, que bênção, irmão. Lembrei de uma promessa que talvez você até esqueceu. Lembra que há 10 anos atrás teve o Festival Promessa, e talvez vocês lembrem, teve o Festival Promessas aqui em São José dos Pinhais, e de repente eu estava lá no meio da multidão, adorando, normal aqui, louvor igual eu louvo, só que eu estava com os 2 braços abertos, e o drone veio, e me pegou bem certinho naquilo ali, e voltou, e não sei se vocês lembram, apareceu na televisão nessa época, e porque foi em São José dos Pinhais, mas era do Paraná inteiro, Curitiba foi São José que foi escolhida. E como se eu fosse o garoto propaganda, bem na hora da propaganda, aparecia os negócios do Festival Promessa e fazia aquilo, vinha do palco, aparecia em mim e voltava. E ele falou, lembra que você estava lá no meio da multidão, e você tinha promessa, antes até desse dia, eu tinha promessa que Deus ia colocar para me pregar em vários lugares, ia estar em mesas, de pessoas de autoridade, porque eu não se dobro, e eu estava ali, junto com o prefeito, deputado, e eu não se dobro, o evangelho é reto e direto, e por a gente não se dobrar que Deus escolhe, ele podia ter escolhido vários, mas Deus tinha uma promessa sobre a minha vida, e dele falou, ei, há 10 anos atrás você estava ali, como um adorador, e hoje é um cumprimento de uma promessa, você lá, podendo orar por São José, abençoar toda São José, com a sua igreja, né, dele acrescentou, né, hoje você tem a igreja, né, e tal, e eu falei, glória a Deus, e aqui eu começo trazendo uma motivação para você, eu quis trazer esse testemunho para quê? Para você lembrar que aquilo que Deus promete, Ele cumpre, e isso aqui é só a ponta do iceberg daquilo que Deus tem, e não tem a ver com grandeza de 55 mil pessoas, porque na realidade, a emoção que a pessoa que tem o prazer em fazer aquilo que Deus chamou, não é na quantidade. Às vezes você vai ver mais empolgado conversando com meus amigos ali particular, falando da palavra que parece um monte de maluco, falando de Apocalipse e tal, da volta de Jesus e as coisas ali do reino, do que, eu estou lá no culto. Não, a gente tem que queimar da mesma forma por qualquer coisa. Né? Por qualquer coisa não, por qualquer quantidade de pessoas. Então, dado esse início, eu quero trazer para você sobre a vida de Abraão. Abraão, ele recebeu promessa de Deus, ele quis pegar alguns atalhos, de repente Deus reafirma a promessa nele, e daí Deus vai e cumpre a promessa. Então, nós vamos ver aqui na vida de Abraão, toda essa narrativa. Aqui em Gênesis capítulo 12, verso de número 1, diz assim, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu o abençoarei. Tornarei você famoso, e o seu nome também, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui nós vemos que é Deus dando a promessa para ele. Sabe, e é muito legal, eu sempre falo para todo mundo, é muito legal você receber uma promessa. Temos alguém aqui que já recebeu uma promessa de Deus? Você recebeu algo de Deus? Deus tem isso para você, Deus tem isso para a tua família, Deus vai fazer isso com você. Temos alguém aqui com isso? Nós temos. Só que é muito legal você receber uma palavra profética ou uma promessa. Mas eu digo assim que eu tenho vivido uma plenitude que é ainda maior, que é você viver a promessa, o cumprimento dela. Eu estou nessa parte onde, claro, a nossa vida recebe promessa, tem a fase
que é aquela fase difícil, que às vezes a gente está na espera, mas de repente tem um cumprimento. E quando você vê o cumprimento, você tem que sim celebrar. Você tem que falar, ei, verdade, Deus. Eu tinha pedido isso lá atrás. Eu falei, Deus, eu quero um dia. E eu lembrei depois que ele falou, e eu montando a mensagem, eu falando, Pai, um dia eu queria estar lá em cima orando. Igual a primeira vez que eu ministrei no encontro com Deus. Quando você vai no encontro com Deus é uma benção, e você está lá recebendo, mas eu estava lá e falei, um dia eu quero estar lá. E daí o dia que eu fui servir, e a primeira vez que eu fui servir foi lá em Caxias do Sul, e lá você ganha umas garrafinhas de água, já dando um spoiler, e fica ali teu nome escrito. E a hora que eu estava sentado lá atrás, estavam as pessoas ministrando, eu era um dos ministrantes, só que não era a minha vez de ministrar. E eu olhei a minha garrafinha, só que com o meu nome assim, Pastor Fabrício Miranda. Eu comecei a chorar. Porque Deus me levou lá atrás, eu vi o dia que eu estava ali, recebendo, e eu lembrei da oração que eu fiz. E Deus falando, ei, ó, eu estou cumprindo mais uma promessa. Então é muito louco você ver isso, porque nós temos que celebrar, só que nós não podemos ser daqueles que retrocedem. Por isso que a Bíblia diz, nós não somos daqueles que retrocedem, porque se você retrocede, você vai indo, de vez de ir de encontro com a promessa, você está voltando. A tua promessa está lá, opa, estou indo, caminhando, não olho nem para a esquerda nem para a direita, ei, dificuldade vai vir, tem vezes que você vai estar se arrastando, tem vezes que você vai ter que pegar um irmão junto, vamos junto irmão, está difícil, não dá, e vai indo, mas você está prosseguindo. Nós temos que prosseguir para o alvo, porque se você retrocede, você vai se afastando daquilo que Deus tem. Mas nós vemos aqui que Deus chamou Abrão, né, que mais tarde foi chamado Abraão, para sair da tua terra e da tua parentela. A promessa era grandiosa, uma terra, uma descendência numerosa, que ia abençoar todas as nações. Abraão não tinha filhos e a promessa parecia impossível, mas Deus sempre cumpre o que promete. Sabe, Deus também tem promessas para você. Pode ser uma restauração familiar, pode ser um chamado ministerial, um sonho profissional ou até uma cura. Sabe, Deus tem promessa para mim e para vocês. Seja um filho, seja uma restauração familiar, seja uma cura. Para cada um de nós Ele tem e Ele vai cumprir. Deus, Ele não erra. Sabe, eu queria fazer uma pergunta aqui reflexiva para nós. Qual promessa de Deus já fez? Qual promessa que Deus já fez a você e você tem dificuldade de acreditar que vai se cumprir? Sabe, qual promessa que Deus já fez a você? Deus já prometeu, mas você sente uma dificuldade de que aquilo vai acontecer. Sabe, existe uma promessa assim. Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento. Feche os olhos. Imagine essa promessa que Deus entregou para você. Eu sei que Deus entregou uma promessa que parece estar muito distante. Eu sei que Deus entregou uma promessa que está muito longe aos seus olhos. Imagine essa promessa. Eu quero que você imagine ela. Saiba, Ele está dizendo, eu sou. Eu sou. O grande eu sou vai cumprir. Você se esquece, Ele não. Pode abrir seus olhos. Sabe, eu fiz essa pergunta reflexiva para você, para que você pudesse imaginar. Só que quando a gente imagina, a gente traz isso como esperança, porque nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E sabe, não há nada maior do que trazer à memória isso, as promessas do Senhor. Claro, nós temos sim, amados, a nossa maior promessa é a salvação. É estar com Ele um grande dia, mas nós não podemos ser hipócritas. Nós temos coisas aqui na terra que nós queremos que se cumpra. Claro, mas nós não podemos só colocar o nosso coração naquilo. Sim, você quer ter uma empresa, glória a Deus, mas a tua empresa não pode exceder ao Senhor. Eu quero um carro, não importa, uma casa, amém. Isso você pode querer, mas sempre o Senhor tem que ser o alvo. E aqui, porque nós vemos que até a promessa de Abraão não ia só abençoar ele. Eu sempre falo assim, a tua promessa, aquilo que você está pedindo, vai abençoar só você?
ou vai abençoar mais pessoas? E aqui continuando, a espera da promessa, que ela faz parte do processo. Primeiro Deus deu a promessa, agora é a parte difícil da promessa, que é a parte onde nós temos que esperar. E em Gênesis ali, capítulo 15, versos 1 a 6, diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo. E aplique isso para vocês. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a tua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, quem me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? Tipo, ele estava querendo dizer: ei, como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou ser pai de multidão, se eu não tenho filho? E o herdeiro que eu tenho aqui é Eliezer, lá de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Olha, ele estava ali questionando o Senhor. E talvez você está nessa fase de questionar a Deus. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será o seu herdeiro. Levantando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Sabe, aqui para mim foi muito forte esses dois últimos versos, que o Senhor meio que tira ele, né? Falei: olha para o céu, tenta contar as estrelas aí, se é que você pode, sabe, tipo, se é que você consegue, porque eu sou Deus, eu coloco toda essa terra na minha mão aqui, né? Eu consigo medir o universo com os meus palmos. Então o Senhor foi ali e colocou diante dele essa temática. Falou: mas se você consegue, faz isso. E eu acredito que Abraão começou lá assim, né? 1, 2, 3, né? Já começou a tentar contar. Às vezes eu tento contar as pessoas aqui, a gente já se perde, né? Eita, volta e volta. E com certeza com Abraão aconteceu isso. Mas daí dentro dele falou: mas é muita descendência, né? É muita coisa o que Deus está falando aqui. Então ele viu que a promessa era grande. Só que a chave para mim e para você está no último verso ali, no verso 6. Abrão, ainda era Abrão o nome dele, creu no Senhor. Então ele creu no Senhor, ele creu na promessa. Ele falou: não, não vai ser então aquele meu servo, vai ser gerado por mim esse meu filho? Amém, eu creio nisso. Sabe, é isso que nós temos que falar: pai, eu creio na promessa, eu não estou vendo ela aqui hoje, mas a tua palavra diz que a fé não é por vista. Eu creio, vai acontecer assim como você profetizou sobre a minha vida. Eu creio no meu milagre. E isso foi lhe acreditado como justiça. Tanto que, depois lá em Hebreus, você vê ele como um herói da fé. Sabe, então é uma bênção. Abraão estava envelhecendo e talvez a promessa dele ali estava em dificuldade. Por isso ele chegou e falou: ei Deus, não vai dar certo. E é isso que acontece para nós. Às vezes eu falei: ei, já estou muito velho para isso. Falaram que eu ia ser, sei lá o que, vamos dizer, psicólogo. Mas olha a idade que eu estou. Ei, irmão, vai estudar, não importa a idade que você está. Você tem que cumprir a promessa, independente da idade. Talvez você está ali batendo a cabeça pensando, talvez não era para aquela fase. Eu acredito muito nisso. Porque tem coisas que não aconteceram na minha vida lá atrás, que eu penso: não, era para esse tempo. Tem coisa que nós procrastinamos, tem coisas que nós talvez até colocamos de lado, mas eu creio que tanto o querer quanto o realizar vem do Senhor. Então ele vai nos inspirar a fazer aquilo. Claro, nós temos sim o nosso livre-arbítrio de dizer não. Mas quando você está no centro da vontade, mesmo na sua fraqueza, ele não vai deixar você perecer. E na sua fraqueza é isso. É você falar: pai, eu não consigo, por mim não dá certo. Só dá por você. Então que você nessa manhã não fique desesperado pensando: ei, para mim não dá mais certo. Talvez a religião te condenou, falou: ei, pecador, pecadora, você é isso, você é aquilo. Mas o Senhor vem: ei, eu tenho graça para você, eu sou fiel e justo.
Sabe, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, que é o poder do Espírito Santo. Amém? A espera era um sinal, a espera não era um sinal de esquecimento, mas era parte do processo para um amadurecimento da fé de Abraão. Então é isso. Às vezes a espera ali, não é que Deus errou, Deus esqueceu. Não, nós esquecemos. Deus não. Que é o tema dessa mensagem. Nós esquecemos, Deus não. Então a espera não é que ei, Deus errou, e agora? Não. Ele nunca errou e não vai errar na tua vez. É só um quê? Um amadurecimento da sua fé. Porque a nossa fé, ela é provada. Tem aquela musiquinha, né, Henrique? A nossa fé é provada, não sei cantar. Sempre eu quero puxar uma música, só vem a ideia, mas não sabe cantar. Falei para a pastora, você tem que me ensinar a cantar pelo menos uns corinhos, para mim puxar ali. Mas é que essas coisas vêm direto do Espírito Santo, às vezes você não planeja. Tem coisas que você escreve aqui, o resto vem direto do Pai. Então, não sou cantor, não vou me arriscar. Mas a nossa fé é aprovada, meus amados. Todos os dias e todas as horas. Eu ouvi uma pregação de um pastor, né, e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, muitas pessoas ficam pensando que tudo o problema é o dinheiro. Amém? Às vezes, muitas coisas é o dinheiro. De 90% de algumas coisas você fala, ei, é o dinheiro, se eu tivesse mais dinheiro isso acontecia, se eu tivesse mais dinheiro aquilo acontecia. E o cara falou assim, você só vai ver, né, que o teu maior problema não faz parte do dinheiro, quando você tiver um problema que o dinheiro não possa pagar. E é verdade, quando você tem todo o dinheiro, nós vimos lá o próprio Steve Jobs, se eu não me engano, acho que é o dono da Apple, chegou no final da vida dele com uma doença lá, que ele escreveu uma meditação, e depois eu acho que eu posso mandar no grupo para vocês verem lá, é linda. Ele falou que ele tinha todo o dinheiro para comprar o mundo. Ele falou, eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas eu não tenho dinheiro para comprar alguém para passar o que eu estou passando. E ele começa a trazer algumas analogias, porque, gente, a vida é um sopro, e parece que ele falando, eu vi ali o próprio Salomão falando que tudo é vaidade, porque ele falou, o mesmo relógio, um Rolex de milhões de dólares, me mostra a hora igual a um relógio de $10. A Ferrari, dele compara, vai me levar num lugar que o mesmo Corcel 2 vai me levar também. E ele começa a trazer uma analogia sobre essas coisas. Então nós precisamos entender que o real da vida não está só nos bens materiais, mas está naquilo que Deus tem para nós. E às vezes nós precisamos esperar nesse processo para que a nossa fé seja amadurecida. E você pode pensar, mas Deus ia querer isso? Sim, Deus quer que a gente cresça. Sabe, Ele quer que a gente evolua. E daí, às vezes, essas tentações, as provas, as coisas, é tudo para você crescer e ajudar outras pessoas. Eu sempre falo assim, não tem porquê que Deus vai te curar. Deus vai te curar para você curar outros. Deus vai te abençoar. Que nem eu falo, se você não for generoso, meu amigo, você não vai ser próspero. Porque Deus ele vai falar, eu vou dar para aquele ali, porque aquele ali é generoso. Aquele ali, se eu der a semente para ele, não vai comer a semente, ele vai repartir. Então é assim com Deus. Com Deus é uma matemática totalmente diferente. Por isso que você vê muitas pessoas crescendo, porque eles entendem de alguns princípios da palavra de Deus e eles aplicam na sua vida. E eu tenho outra pergunta aqui para nós. Será que você tem conseguido esperar com paciência pelas promessas de Deus, ou você tem se sentido desanimado? Sabe, às vezes você está desanimado com tudo o que está acontecendo, mas eu digo para vocês, creiam, o Senhor está nesse negócio. O Senhor está lá do alto e sublime trono de olho para você. E continuando aqui, eu quero falar dos atalhos e as consequências. Nós iniciamos dizendo que Deus deu a promessa. De repente, ele vai, entrega a promessa, ele crê. Só que nesse meio tempo veio a dúvida aqui. Ah, beleza, Deus. Só que depois que ele creu, nada vai parar ele. Aí é o que a gente pensa. Só que daí agora aqui nós vamos ver que nesse mesmo ele falando que crê,
de repente ele vai pegar um atalhozinho ali, que é aqui, ó, em Gênesis 16, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor não me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez ela possa lhe dar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou a serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então aqui é muito forte isso. Além dele pegar o atalho, eu falei, fazia 10 anos, Deus prometeu, ele falou que creu. Eu creio. E talvez você também está aqui e já creu na promessa. Mas de repente começou a demorar, começou a postergar, e você falar, não, ó, alguém me deu uma opção aqui. E no caso ali era a própria mulher dele. Ei, ó, possui a nossa serva aqui para ela dar uma geração. Talvez a promessa vai vir a partir dela. E ele vai lá, não foi muito bobo, né? Ou foi muito bobo, foi lá e possuiu a mulher. Engravidou e daí já vem a consequência. A consequência foi o quê? Que já começou a olhar com desprezo, começou a desprezar. Tipo, ó, porque a mulher naquela época lá, quando ela não podia possuir filhos, as outras ficavam ali apontando, dizendo, ó, não pode e tal, ou como se não pode dar uma descendência. Então tinha esse bullying, né, essa discriminação. Então ali já vem essas primeiras consequências. E por causa da demora, né, ele foi lá e pegou esse atalho, e acabou que gerou Ismael. E a gente vê que a briga que tem hoje, até hoje lá, faixa de Gaza, Palestina e tal, é devido a isso, meus amados. Imagine um atalho que ele pegou, isso está rolando em anos e anos e anos e anos. Então, por isso que eu digo, não pegue atalhos. Sabe, às vezes parece difícil, continue crendo que Deus vai fazer, a tua hora vai chegar e eu profetizo que já está chegando, amém? Quando tentamos resolver as situações por conta própria, os resultados podem ser dolorosos. Atalhos podem parecer soluções rápidas, mas afastam você do propósito de Deus. Quais atalhos você tem considerado nesse momento? Sabe, será que você tem considerado a espera? Ou você tem falado, não, eu vou pegar esse caminho que é mais fácil? E aqui, no capítulo 17, nós vemos a reafirmação da promessa. Deus vem e reafirma a promessa novamente para ele. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, olha aqui, 99 anos de idade, então, ou seja, eu já desisti, não dá mais, não vai acontecer, não tem como. O Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Olha aqui, Deus já começando a dizer para ele, ó, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Ou seja, não pegue atalhos, faz o que eu estou falando. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse, da minha parte, esta é a minha aliança com você, você será pai de multidões. Não será mais chamado Abrão, o seu nome a partir de agora será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então aqui, eu acredito que ele prostrou com o rosto em terra, por quê? Porque ele chegou e ele relembrou de novo da promessa. Oh, Deus falou, ele vai fazer. E sabe, e agora vamos voltar lá na oração, no meu testemunho que eu iniciei contando. Eu esqueci, Deus não. Vamos repetir isso aqui? Eu não gosto de fazer isso aqui, mas é legal, vamos lá.
Vamos repetir assim, ó. Eu esqueci, Deus não. 1, 2, 3 e... Eu esqueci, Deus não. Então, eu esqueci de tudo aquilo, o menino colocou, e daí comigo, quando estava montando a palavra, Deus também me lembrou essa fase aqui, que Deus me reafirmou a promessa esse tempo aqui. Até foi no último Compass desse ano. Veio um pregador americano lá, e esse lugar ele é para ministrar os pastores, e veio muito mais pastores, porque o cara era muito famoso, e veio pessoas ali, e cada vez era uma igreja. Cada vez era uma igreja, tipo, tanto que esse último foi na Assembleia de Deus, o próximo é na Quadrangular, Vida Plena, Presbiteriana, todos os pastores de São José dos Pinhais. Então, cada mês é nenhuma. E daí veio esse cara, e eu estava fazendo umas orações, né, em casa também, daquele mesmo jeito, né, me preparando para aquele momento. E daí, quando eu cheguei lá, e eu tinha preparado uma oração, o cara começou falar tudo aquilo que eu estava falando em casa. Tipo, que se fosse, se alguém me chamasse, é aquilo que eu faria. E ele começou a falar, ele falou, gente, eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas Deus manda eu dizer isso. E começou a falar algumas coisas que eu tinha feito nas minhas orações. E uma delas era o que? Eu falei, pai, eu quero voltar a me quebrantar na tua presença, igual eu era antes. Eu chorava na tua presença e tal. Eu quero um espírito de quebrantamento novamente sobre a minha vida e tal. Beleza. E daí rolou toda a palavra, o cara pregou bem pra caramba, deu nos dedos dos pastores, né, que os caras falavam pros pastores, toda só aqui, ó, só surra. E daí beleza, daí no final ele falou, eu quero orar por vocês por quebrantamento, daí eu já caí de joelho, já tal, orando, e a hora que o cara começou a orar, eu já comecei a chorar. Na hora eu senti assim o Espírito Santo vindo e eu comecei a chorar. Mas aquele choro gostoso na presença de Deus, sabe? De você sentir a glória e a presença dele. Não é que você está chorando, está faltando tal coisa, ou eu preciso daquilo, não. Da presença dele, não sei se é de saudade, se é do quê, de estar com ele, de felicidade. E beleza. E depois acabou um momento, ele meio que deu uma olhada assim, sabe quando o profeta olha assim, bem no grão do teu olho? Ele olhou assim, né, e tinha tradutor, porque ele era americano. Ele falou, quero entregar uma palavra para esse jovem aqui. Vem aqui. Daí me colocou tipo no centro, daí chamou o tradutor e começou a trazer uma profecia para mim, reafirmando tudo aquilo que Deus já me entregou. Porque você vai ver que assim, às vezes você recebe uma palavra e às vezes você vai receber algo que vai trazer como confirmação daquilo que você já recebeu. Para quê? Porque Deus quer reafirmar aquilo que talvez você está esquecendo. Não importa se você está com 99 anos, você vai ter um filho, Abraão. Eu falei e eu vou cumprir. Então aquilo, Deus fez isso comigo, até para a liderança eu mandei, eu acho que eu até tenho um post, se vocês olharem no meu Instagram, tem um post desse dia, eu coloquei que ele falando essa palavra e era uma palavra reafirmando. Então você vê que Deus, ele nunca vai nos deixar órfão, ele sempre vai trazer a palavra, e se você estiver duvidando, ele vai te reafirmar, para que você possa ser tudo aquilo que ele tem para você. Deus não cancela seus planos por causa dos nossos erros. Ele restaura e reafirma e nos convida a voltar para o caminho certo. Às vezes você acha, não, mas eu errei, agora Deus vai cancelar todos os planos. Não, meus amados, se fosse assim, ele foi lá, errou, pegou o atalho e Deus não ia cumprir. Quantas vezes nós erramos nessa caminhada, em várias coisas que foram se cumprindo na minha vida, eu errei? Claro que eu errei. Mas ele é fiel e justo para me perdoar de todas as iniquidades. Pai, perdão genuíno. Então, para isso que tem a graça de Cristo. Claro que não é por causa disso que nós vamos ver pecando deliberadamente, de maneira alguma. Mas não, nós temos que entender que Ele está ali para nos curar, nos abençoar, nos colocar no caminho certo. Existe alguma promessa que Deus já reafirmou na sua vida? Sabe, tem alguma promessa que Deus já reafirmou, Ele teve que falar mais uma vez, assim como comigo? E mesmo assim você esqueceu? E aqui é o último ponto, é o que? O cumprimento da promessa. Se o louvor quiser subir. O cumprimento da promessa. Gênesis capítulo 21, 1 a 3. Ali é o nascimento de Isaac.
O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Isso eu achei muito interessante, na época fixada por Deus. Ou seja, aqui parece para mim que ele está falando Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado, fixado, onde Deus prometeu, onde o tempo dele, o Kairós. Então, ele entregou o filho na sua velhice, na época fixada por Deus. E daí no último verso diz, Abraão deu o nome de Isaque, o filho que Sara lhe dera. Então ele recebeu o filho da promessa. Ele recebeu o filho da promessa, ele teve que ser reafirmado. Sabe, Deus, ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. E é muito gostoso você viver isso. Que nem eu falei, é muito legal você receber uma palavra, glória a Deus, receber uma promessa. Mas você viver o cumprimento dela é maravilhoso. Porque quando você vive o cumprimento da promessa, sabe o que acontece? Você abençoa outras vidas. Fui lá e cumpri uma promessa de eu estar no meio de algumas mesas e orar no meio da multidão. Mas quem foi abençoado? Eu? Não. Eu só estou cumprindo aquilo que Deus me chamou. Abençoar a cidade de São José dos Pinhais. Toda quarta-feira, por praticamente um ano, nós estamos aqui. Às vezes orando em 3, 4 pessoas aqui, na casa de oração, declarando, São José dos Pinhais será teu, Jesus. Nós declaramos que São José dos Pinhais é teu. E de repente, do nada, Deus fala, ei, tem um menino lá que está orando, ele não se importa com pessoas, mas eu quero que ele abençoe todas as outras pessoas, eu tenho que cumprir uma promessa na vida dele. Ei, ora lá, 50 mil pessoas, ora, abençoando essa cidade. A prefeita vem, ei, ora pelo nosso mandato. Em nome de Jesus, que isso aqui não seja mais do que um show, porque algumas pessoas foram lá só para ver um show, mas nós declaramos que o poder do Espírito Santo ia transformar a vida delas. E nós, como cremos na palavra, Deus vai fazer, e São José dos Pinhais será do Senhor Jesus, amém? Se coloque em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos agora nesse momento, sabe, feche seus olhos, e eu quero trazer uma recapitulação dessa mensagem, para que você possa aplicar para a sua vida hoje. Sabe, você pode até esquecer das promessas que Deus fez, mas Ele não esquece. Deus, Ele faz promessa e Ele sempre cumpre o que Ele diz. Lembre-se que esperar não significa que Deus esqueceu, pois o tempo da espera nos ensina a confiar e depender dEle. Os atalhos geram consequências, mas Deus sempre nos chama ao arrependimento. Quando Deus reafirma a sua promessa, é um convite para voltarmos para o centro da vontade dEle. O cumprimento da promessa revela a fidelidade imutável do nosso Deus. Sabe, eu queria deixar o último versículo aqui, enquanto o louvor vai ministrar essa canção, que está lá em 2 Coríntios 1:20, que diz assim, pois quantos foram as promessas feitas por Deus? Tanto tem em Cristo sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Então sabe quantas foram as promessas que Deus tem para nós? E a palavra diz aqui para nós que em Cristo nós temos o sim, ou seja, nós temos a aprovação. E por meio dele nós temos o amém, e o amém depende de mim e de você, o amém é assim seja. Mas é para quê? Para a glória de Deus. A tua promessa não é só para você, é para a glória de Deus. O teu filho que você vai gerar, que você vai ter, não é para você, é para a glória de Deus. A tua empresa que você quer, que você tanto quer, é para a glória de Deus. O teu casamento ou o teu novo casamento é para a glória de Deus. Ei, tudo aquilo que você tem, as suas finanças, é para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, deixa o louvor ministrar essa canção e deixa Deus continuar falando com você, em nome de Jesus.